Olá pessoal, hoje nós estaremos falando sobre o circuito regulador de tensão de precisão, o TL431. O TL431 então ele apresenta alta estabilidade térmica, que é algo extremamente desejável nesse tipo de circuito. Bem, quais seriam as aplicações aqui para reguladores de tensão? Nós temos várias aplicações, algumas delas seriam conversores. Em conversores AD nós precisamos de uma fonte de referência fixa, constante, para que possa ser feita a conversão do sinal analógico para o sinal digital. Nós temos aplicações na parte de realimentação de fontes chaveadas, gerando tensões fixas, constantes, e temos aqui diversas aplicações em circuitos comparadores. Antes de começarmos com o circuito TL431, nós veremos algumas formas de conseguir uma referência de tensão fixa. Nós temos aqui o circuito divisor de tensão, nada mais é do que um circuito série de dois resistores, onde a gente vai realizar a queda de tensão no resistor R1, deixando um residual de tensão para o resistor R2. Essa tensão no resistor R2 seria a nossa tensão de referência. Por exemplo, nós temos aqui uma aplicação onde eu tenho um circuito comparador. Um comparador ele compara a tensão no pino positivo com a tensão do pino negativo. Se a tensão do pino positivo for maior, ele gera um pulso de tensão positiva aqui na minha saída, ligando o LED. Então eu estou monitorando a tensão de uma bateria. Se a tensão da bateria cair abaixo de 10 volts, se ela cair abaixo de 10 volts, a tensão no pino negativo vai ficar menor que a tensão no pino positivo, portanto eu vou ter um pulso de tensão positiva sinalizando um alarme. Então para isso eu vou gerar uma queda de tensão da fonte aqui de 15 volts no resistor R1. Então aqui em cima do resistor R1 vão ficar 5 volts, sobrando aqui 10 volts para o resistor R2, que seria a minha tensão de referência fixa. Qual é o problema desse tipo de utilização aqui com divisor de tensão? Se a tensão da fonte variar, se a tensão da fonte sobe, a tensão de referência aqui também irá subir. Então esse é o problema no circuito divisor de tensão. Então eu acabo perdendo a minha tensão de referência fixa, né? Se essa fonte aqui não é de precisão, eu tenho esse problema com a variação de tensão aqui em cima do resistor. Muito bem, só para ilustrar o cálculo do circuito divisor de tensão, nós temos aqui a fórmula do divisor de tensão. A tensão no resistor R2 ela é dada pela relação entre os resistores do circuito, ou seja, é a tensão total multiplicados pelo resistor R1 divididos pelo resistor equivalente. Desdobrando essa fórmula, eu posso chegar na relação entre os resistores R1 e R2 do circuito divisor de tensão, que seria essa relação aqui. Eu escolho um valor para o resistor R2 e através da relação de tensão desejada, eu chego no valor do resistor R1. Muito bem. Uma outra forma de se conseguir uma fonte de referência fixa seria através do regulador Zener. O regulador Zener, então, ele vai evitar o problema da variação de tensão na entrada. Ou seja, se a tensão da entrada aqui subir ou cair, o Zener idealmente vai tentar manter essa tensão constante em seus terminais. Então, basta que eu faça um circuito série, um resistor série aqui com resistor Zener, eu acabo gerando um divisor de tensão. Nesse caso, essa tensão aqui é uma tensão fixa, uma tensão constante. Se houver variação da tensão de entrada, quem vai variar é a tensão no resistor 1. Muito bem, então eu consigo uma tensão de referência fixa e acabo com aquele problema do divisor de tensão, onde se a tensão de entrada variasse, a tensão de referência iria variar. Mas aí eu acabo tendo um outro problema, que é a instabilidade térmica dos diodos Zeners aqui. Isso quer dizer o quê? Se a tensão de entrada varia, não tem problema de variação da tensão, mas se a temperatura no diodo variar, a tensão nele irá variar também, justamente em função desta instabilidade térmica. Normalmente diodos até Zeners até 6 volts, se a temperatura aumenta, a tensão do diodo Zener cai. Para diodos acima de 6 volts, o coeficiente de temperatura já é positivo. Isso quer dizer o quê? Que se a temperatura subir, a temperatura aumentar, a tensão no diodo também irá aumentar, mudando o valor da tensão de referência aqui. Então esse aqui é o mesmo circuito comparador, mostrando aqui que com a tensão de referência vindo aqui do Zener, se a tensão da bateria cair abaixo da tensão de referência do Zener, eu ligo o meu alarme.
só para ilustrar também aqui o cálculo do resistor R1 ali do diodo Zener. Ele pode ser, isso aqui é só uma aproximação. Nós temos outros vídeos ali mostrando exatamente como se calcular os resistores em 4 diferentes casos aí para regulação de tensão com o diodo Zener. Mas enfim, nós temos aqui o resistor R1, ele pode ser dado pela queda de tensão no resistor R1 divididos pela corrente do Zener. O que tem que ser observado aqui é o seguinte: a corrente do Zener, que o Zener de catálogo, ele tem um IZ mínimo e um IZ máximo. O IZ máximo aqui pode ser aproximado pela potência máxima do Zener divididos pela tensão Zener. O ideal é que isso aqui saia esse de catálogo, esses valores, né? E o IZ mínimo pode ser aproximado também por 10% da corrente IZ máximo. Então você escolhe uma corrente mediana aqui de trabalho no diodo Zener. E aí com isso você consegue calcular o valor do resistor R1. Outro detalhe é calcular a potência aqui do resistor R1. No caso, né, só basta pegar a corrente escolhida aqui de trabalho para o diodo Zener ao quadrado vezes o valor do R1 calculado, ok? Muito bem, então nós temos aqui o circuito divisor de tensão. Eu tenho dois resistores de 1 MΩ ligados em série. Eu estou aplicando uma tensão nesse circuito de 10,37 volts e retirando ali no segundo resistor, no resistor R2, uma tensão aqui de aproximadamente 5 volts. Como nós vimos, se essa tensão aqui de 10 volts ela variar, a tensão no resistor 2, no divisor de tensão, irá acompanhar. Se a variação é para cima, a tensão de referência irá subir. Se a variação aqui é para baixo, a tensão de referência irá acompanhar também decrescendo. Nós vamos fazer esse teste variando então aqui a tensão da fonte. Se eu aumentar a tensão da fonte, a tensão de referência acompanha. Então eu perco a minha referência fixa de 5 volts. Se a tensão da fonte cair, a tensão de referência irá acompanhar, também irá decrescer caindo. Então por isso o divisor de tensão não é indicado para gerar essa referência fixa em circuitos precisos aí, ok? Muito bem, nessa demonstração nós estamos aqui com o nosso regulador a diodo Zener. Nós temos o resistor série e o diodo Zener. Está sendo aplicado aqui no circuito uma tensão de 15 volts. E o diodo Zener, esse é um diodo de 10 volts, VZ igual a 10 volts, ele está regulando em 9,97. Como nós falamos aqui, o problema do Zener é em relação à estabilidade térmica. Eu vou dar uma variada a princípio aqui na tensão de entrada e vamos ver como se comporta a tensão de regulação. Nós temos ali 15 volts, subindo um pouco a tensão de entrada, a tensão de regulação ela permanece praticamente constante, não se alterando muito. Vamos aumentar um pouco o defeito aqui, nós vemos ali que continua 9,9. Se cair a tensão de entrada, a tensão do Zener permanece praticamente constante e não se alterando. Nós vamos voltar aqui para 15 volts. E agora nós iremos verificar o problema da estabilidade térmica. Como minha mão está um pouquinho mais gelada aqui o diodo Zener, quando eu tocar no diodo aqui, eu vou estar resfriando o diodo e aí a gente vai observar o que acontece com a tensão de regulação do diodo Zener. Então veja que o simples fato de eu tocar no componente, eu esfrio o componente e a tensão ali de referência já começa a cair. Se eu soltar essa tensão aqui, ela já volta a subir. Então isso mostrando o problema da instabilidade térmica do diodo Zener. Ele regula bem as variações de tensão, mas ele tem um leve problema aqui com relação à estabilidade térmica.